É meio-dia, vamos dizer boa tarde. Boa tarde, aleluia, glória a Deus. Então, hoje é dia 19, aliás, dia 21 de 9 de 2021. E hoje é terça-feira. O Senhor Espírito Santo me tem guiado em toda a sua verdade. E agora mesmo eu peço ao Espírito Santo que me guie em toda a verdade e em tudo o que eu preciso fazer. Aleluia. Então vamos ler um hino que é o 293. Mais e mais. Te amo, Senhor, mais e com mais fervor. Mais e mais me abençoas, Senhor. Mais e mais para ti o louvor. Mais e mais vitórias sem fim, mais e mais tu cuidas de mim, mais e mais me ajudas, Senhor, mais e mais e mais para ti, o louvor. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus, cujo título é Assentai-vos. Assentai-vos. Vamos ler em Mateus 26, 36 a 40. Então, chegou Jesus com eles, com os três discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois discípulos os dois filhos de Zebedeu, aliás, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, Pai Celestial. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, não uma hora pudeste velar comigo? Vamos ler em Marcos 14, 37 a 38. Chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, o inimigo continua sempre a analisar-nos, como São Pedro diz. Ele é como um leão que busca a quem possa tragar. Portanto, quanto mais fracos estivermos, quanto menos da palavra de Deus tivermos, mais fácil é para ele enganar-nos. Nós somos como advogados, devemos estar prontos, cheios da palavra de Deus, como o advogado a vencer-se da Constituição da República em Portugal e de todas as outras leis. Vamos ler em 1 aos Tessalonicenses 5, 23, 25. A carne é fraca e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós.
Então, verificamos que o ser humano é constituído de espírito, alma e corpo, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, Isaías 45:8. E a glória do Senhor, diz o profeta Isaías, se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a beleza como a flor do campo, toda a carne é erva. Refere-se ao corpo humano. Então, continuando, seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém, Pai. Hebreus 4:13 a 16. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então posso dizer a ti, Pai, eu me chego com confiança ao teu trono, o trono da graça, para que eu possa alcançar a tua misericórdia e achar a tua graça, a fim de eu ser também ajudado em tempo oportuno. Aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos ler também aqui em 1 Coríntios 14:18. Estou-me a lembrar também de Romanos 8:26, que diz que, como nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A fraqueza consiste em que nós temos espírito, alma e corpo, e o corpo não tem capacidade de orar, é um filtro que prende o espírito. Então, precisamos de orar em línguas. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, etc. Então diz, aqui em 1 Coríntios 14:18, dou graças ao meu Deus, diz São Paulo, porque falo mais línguas do que vós todos. Ora, isto implica mais tempo para orar em línguas, né? Então, Jesus disse, né, uma hora pudeste falar comigo, pudeste. Ele estava a dizer ao Pedro, né? Então, 1 Coríntios 14:18 diz, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Eu posso dizer também a ti, obrigado, Pai Celestial, que eu falo línguas dirigido pelo teu Santo Espírito e cada vez que eu leio a tua palavra fico com mais fé sobre as línguas. Cada vez que eu leio a tua palavra e sei mais da tua palavra sobre línguas, mais fé tenho nesse dom, nessa capacidade. 1 Coríntios 14:22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. É de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis.
bom sinal para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, é um bom sinal para os fiéis. Glória ao Senhor. Mas se tivermos a interpretação e conhecermos a palavra também, as línguas são um sinal para os fiéis. Glória ao Senhor. Para os crentes, para os que receberam Jesus. Atos 2, 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Estes todos eram quase 120 pessoas, creio que não estou enganado. E o Espírito Santo veio. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos ler também em 1 Coríntios 12, 10 a 14. E a outro, diz São Paulo, a operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Cada um tem o Espírito porque recebeu Jesus como Salvador. Então, continuando, mas vamos repetir. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, que é a Igreja Universal, né? Assim é Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, unidos no Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o Pai, mas ele disse que ia mandar o Consolador, o Espírito Santo, que nos guiaria em toda a verdade. Então, continuando, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Glória ao Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 14, 5. Diz São Paulo: E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais quero que profetizeis. Profetizar no sentido de ler a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que nos mostre o que significa o que lemos. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. São Paulo também aconselha a pedir a Deus que nos dê o dom de interpretar. Glória ao Senhor. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Edifica-se, por exemplo, no fruto do Espírito, no amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em Lucas 24, 47 a 53. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas
as nações, começando por Jerusalém. E destas sois vós testemunhas, destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles, e foi levado ao céu, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Vamos ler Marcos 16, 17 a 20. Glória ao Senhor. Aleluia. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver o que é que já gravamos. Glória ao Senhor, aleluia. Então, vamos ler Mateus 26, 36 a 40, mas resumindo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. O Senhor Jesus estava próximo da morte, ele sabia que ia morrer por nós, tinha que sofrer bastante, e então foi orar e orou: Pai, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Creio que é isto que nós devemos também fazer, pedir a Deus que não se faça a nossa própria vontade e também pedir que não acreditemos no nosso corpo, quando o corpo diz o contrário do que a Bíblia diz. Então, estamos a pôr a nossa fé no corpo, e não em Deus. Então, também como o Senhor Jesus ensinou, devemos dizer: está escrito. Expulsareis os demónios. Expulsar o demónio que traz aquele sentimento de dor ou de doença, né? E devemos vencer assim, eh, dizendo o que a palavra de Deus diz. Vamos ler em 1 aos Tessalonicenses 5, 23 a 25. Então, aqui diz que nós temos espírito, alma e corpo. E o corpo está fraco, mas o espírito está sempre pronto para servir a Deus. O espírito nasceu de novo, que está agora em paz com Deus e debaixo de uma aliança baseada no sangue do Senhor Jesus Cristo. É nisso que devemos crer. Então, o nosso corpo, segundo diz aqui Isaías 45 a 8, é como uma planta. Diz aqui: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá. A carne refere-se ao corpo, com os seus olhos, ouvidos, e com todas as células que o formam. E a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse, e o que Deus diz não falha. Vai cumprir aquilo que ele deseja que se cumpra. Glória ao Senhor, aleluia.
Então, seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ao princípio, o próprio Adão era chamado varão, era como uma árvore, e a mulher a varoa, né? Então, nós somos como plantas fisicamente, mas temos o espírito, né? E a alma, glória ao Senhor. Então, eu penso que foi assim, quando Deus fez o homem, eh, primeiro fez o homem, tirou as substâncias do corpo da própria terra e soprou nas suas narinas o fogo da vida, deu-lhe vida. E o homem foi feito alma vivente, ou seja, o conjunto de espírito, alma e corpo é chamado alma vivente. Então, aqui em Hebreus 4:13 a 16 diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes de todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus vê, sabe todas as coisas, Ele sabe até o número dos cabelos da nossa cabeça. Então, o que é que nós vamos fazer? Agora chegar com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ah, Nós temos um grande sumo sacerdote que é o Senhor Jesus Cristo, que penetrou nos céus. Então devemos reter firmemente a nossa confiança nele, as nossas palavras que lhe temos dito. O Senhor Jesus também teve um corpo humano que morreu e ressuscitou e agora tem um corpo imortal. Aleluia, glória ao Senhor. Então, também, como nós temos um corpo que é fraco, o São Paulo diz que Deus lhe disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na fraqueza de todas as pessoas, não é? Então, aqui em 1 Coríntios 14:18, o São Paulo dá graça a Deus porque fala mais línguas. O Senhor, no início, mandou o seu Santo Espírito, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que estavam reunidos e eles começaram todos a falar em línguas. Portanto, é natural que se a pessoa quiser e disser eu recebo o dom de falar em línguas, pela fé ele vai conseguir falar em línguas. E em 1 Coríntios 14:22 também diz que as línguas são um sinal, não, são um sinal para os infiéis. Ou seja, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, nós vamos ficar firmes, falando línguas, escrevendo línguas, fazendo da maneira que o Espírito Santo nos guie em todo esse assunto. Também aqui em Atos 2, 1 a 4, vemos que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. O vento aparece de repente, né? Parece que é de repente. Mas o Espírito Santo, de repente, veio do céu um som. O próprio Espírito manifestou-se como um som. E aquele som encheu toda a casa, todas as pessoas. E também nós podemos ser cheios desse som. E também eles viram línguas. Também nós podemos ser cheios dessas línguas. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, portanto, sobre todos. E todos foram cheios do Espírito Santo
Então, eu creio que também estou cheio do Espírito Santo, posso depois encher-me das suas palavras, seu fruto, etc. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória ao Senhor. Vamos ler em 1 Coríntios 12, 10 a 14. O Senhor Espírito Santo vai nos revelar. Então, São Paulo diz, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia. São tudo dons que Deus dá, que o Espírito Santo dá. E a outra, a operação de maravilhas, e a outra, profecia. E outro, dom de discernir os espíritos. E outro, a variedade de línguas. E outro, a interpretação das línguas. São tudo dons que o Senhor Espírito Santo dá. Mas um só e o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, opera todas estas coisas. É Ele que trabalha neste sentido para nos dar os dons. Também diz a palavra de Deus que Cristo levou sobre si o cativeiro e deu dons aos homens. Obrigado, Pai. Portanto, os dons são do Pai, do Filho e do Espírito Santo e são aplicados pelo o Senhor Espírito Santo. E o Espírito Santo já lá em Gênesis diz que se movia sobre a face das águas. E quando Deus disse haja luz, então ele materializou a luz. O Espírito Santo criou a serpente enroscadiça, materializou todas as coisas. Criou no sentido de materializar aquilo que Deus tinha falado e que foi transmitido ao Espírito Santo pelo Senhor Jesus Cristo. Então diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Opera o quê? Reparte particularmente a cada um como quer. Não quer dizer que nós não possamos pedir-lhe, porque o Paulo também diz, procurai dons, glória ao Senhor. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros. O corpo humano tem cabeça, tronco e membros e tem todos os outros, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos formam um só corpo. Assim é Cristo também. Ele é o cabeça da igreja e ele é que dirige a sua igreja através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está conosco para nos guiar em toda a verdade. Glória ao Senhor. E só desceu o Espírito Santo porque Jesus morreu, ressuscitou, e é pela sua graça que nós recebemos tudo. Aleluia. Portanto, aqui em 1 Coríntios 14:4 também diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Edifica-se, por exemplo, no sentido do fruto do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aqui em Lucas 24, 47 a 53, também a palavra do Senhor diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É muito importante que a pessoa creia, que a pessoa receba Jesus como Salvador. Então, o Senhor tem dado dons e tem cooperado com a sua igreja e tudo isto através do Senhor Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos terminando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e com todos aqueles que recebem, já receberam, ou recebem ou venham a receber o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.